Nesta aula nós daremos continuidade ao assunto visto na aula passada. Na aula passada nós vimos a forma de analisar uma música com as análises do campo harmônico maior. Utilizamos uma música em Dó maior como exemplo, né, a Flor e o Samba, que foi a primeira música que nós vimos no curso, né, uma música bem simples. E aí eu mostrei para vocês qual seria o nome ali de cada acorde, né, dentro da tonalidade. Na aula de hoje eu vou passar para vocês o assunto relacionado a dominantes, ou seja, os acordes de preparação, né? A gente sabe que os acordes de preparação eles são importantes, né? Até então, quando a gente falava de acordes de preparação aqui no curso, a gente falava, ó, esse cara é a preparação desse cara, né? É mais ou menos isso que vai acontecer, mas a gente precisa entender o que ocorre dentro de uma tonalidade, né? Quais são as possibilidades de preparação que eu tenho numa determinada tonalidade, né? Então vamos observar o campo harmônico de tétrade de Dó maior. Existem dois tipos de dominante, tá certo? Numa tonalidade. Quando eu falo de um tom, vão ocorrer dois tipos de dominante básico inicialmente, né? Vão ter outros tipos, mas na aula de hoje a gente vai falar desses dois tipos, que é o dominante primário e os dominantes secundários. O primário é um só, que é quem? É o que está no campo harmônico. Então, por exemplo, observando aí o campo harmônico de Dó maior, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o quê? O Sol com sétima é o único dominante que aparece no campo harmônico de Dó, né? Então, o Sol com sétima é o dominante primário de Dó. Então, toda vez que você vê isso aqui, né? Uma música em Dó maior, você vê isso e isso, né? É uma preparação primária, né? Óbvio, se a música está em Dó maior, tá certo? Então, o dominante primário é o Sol com sétima. Só que a gente tem também os dominantes secundários. Quem são os dominantes secundários? São os caras que preparam os outros acordes do campo harmônico, com exceção do Dó, óbvio. Se o primário prepara o Dó, que é a tonalidade, os secundários preparam os outros. Quem são os secundários, né? Então, o preparador de Ré menor vai ser o Lá com sétima, o preparador de Mi menor vai ser o Si com sétima, né? O preparador de Fá vai ser o Dó com sétima, o preparador do Sol com sétima vai ser o Ré com sétima. Lembra daquilo que eu falei? Os dominantes também preparam dominantes, né? Então o próprio dominante primário lá, que é o principal, né? O dominante principal daquela tonalidade, ele também tem a preparação dele. E aí temos o sexto grau, que é preparado pelo Mi com sétima, né? O sétimo grau, que é o meio diminuto, né? Esse sétimo grau, por ele ser um acorde meio diminuto, ele não tem preparação, tá certo? Os teóricos da harmonia dizem que acordes com estruturas diminutas não têm preparação. Então, quando você vê um acorde lá que tem uma quinta diminuta, por exemplo, que é o caso aí, né? Si menor com sétima, bemol 5. Ele não tem preparação, tá certo? Então, não se fala que, por exemplo, um Fá sustenido com sétima prepararia o Si meio diminuto. Bom, mas vamos ver isso na prática, então. Como é que seria? Eu tenho Dó com sétima maior, primeiro grau. Aí eu tenho Lá com sétima, que é o dominante secundário que prepara o Ré menor com sétima. Ele pode preparar o Ré menor também, tá? Isso vale, e esses dominantes secundários valem também para o campo de tríade, tá certo? Lembra aquilo que eu falei, tríades e tétrades, na maioria das vezes, são iguais. Aí temos o Si com sétima, que prepara o Mi menor. Temos o Dó com sétima, que prepara o Fá, né? O Fá com sétima maior. Temos o Ré sétima, né? Ré com sétima, que prepara o Sol com sétima. E temos o Mi com sétima, que prepara o Lá menor. Lembre-se que esses dominantes secundários, eles também valem para o campo harmônico de tríade. Então, é óbvio que o Lá com sétima também prepara o Ré menor em tríade, o Si com sétima também prepara o Mi menor em tríade, o Dó com sétima prepara o Fá em tríade, o Ré 7 prepara o Sol em tríade, né, como quinto grau de Dó, e o Mi com sétima prepara o Lá menor em tríade também. Então, para resumir, a gente tem um dominante primário, tá certo? Que é o Sol com sétima, e nós temos 5 dominantes secundários, tá certo? E, óbvio, o meio diminuto, que é o último grau do campo harmônico maior, não tem dominante secundário que participa para prepará-lo, tá certo? Agora, sabendo disso, a gente vai fazer a análise da música Bicho Feroz, tá certo? Que é uma das primeiras músicas que a gente viu no curso. Então vamos lá. Então a gente tem aqui a preparação, tá certo? Aqui seria um primeiro grau e aqui um quinto com sétima, né? Ambos são acordes do campo harmônico. Vamos ver aqui então que a gente tem o Dó maior, que é o primeiro grau, tem o Ré menor, que é o segundo grau menor, o Mi menor é o terceiro grau menor. Aí aqui esse cara aqui, ele é um dos dominantes secundários? Ele prepara o Ré menor.
E aí como é que eu coloco ele, professor? Como é que eu faço? Eu coloco quinto com sétima e uma seta, tá certo? Você vai ter que sempre colocar dessa forma. Por que tem que ter a seta? A seta indica que ele não é dessa tonalidade, né? Ele está preparando esse cara aqui. É desse jeito que a gente analisa um dominante secundário, tá certo? Aí a gente tem o segundo grau aqui, que é o Ré menor, Sol com sétima é o quinto com sétima, Dó maior, primeiro grau, Sol com sétima, quinto com sétima de novo. Dando continuidade, mais um dominante secundário, que é o mesmo caso aqui de cima, né? Quinto com sétima, seta para o Ré menor. Ré menor é o segundo menor, quinto com sétima, aqui no Sol com sétima, primeiro grau no Dó maior, tá certo? Aqui é uma repetição, a gente continua. Esse cara aqui a gente vai aprender ainda nesse módulo, tá certo? Vamos pular esse cara. Antigamente, como é que a gente falaria que ele ia ser? Um acorde de resolução. Depois, um pouco mais na frente, eu falei que ele participava de um cadencial. Essa é a ideia. Aqui, no caso, é um cadencial. Mas a gente vai ver isso mais a fundo ainda nesse módulo, tá certo? Então, por enquanto, deixa esse Sol menor para lá, tá certo? Vamos entrar aqui, ó, Dó com sétima. O Dó com sétima é um dos dominantes secundários? É. Ele é um quinto com sétima do Fá maior, né? E aí nós temos aqui o Fá maior, que é o quarto grau, né? No caso ele está em tríade, né? Então nós colocamos em tríade. Aqui, segundo menor, também em tríade. Aqui os diminutos, esse cara também a gente vai pular, que a gente vai falar de diminuto posteriormente, né? Aí aqui nós temos um Dó maior, que é o primeiro grau. Temos um Si bemol com sétima, que nós também vamos falar mais pra frente, então por enquanto a gente não coloca nada. Lá com sétima, né, que é o mesmo caso que nós já vimos aqui em cima, é o quinto do Ré menor. O Ré menor apareceu aqui, segundo menor. Sol com sétima, dominante primário de Dó, né? E o Dó veio aqui. Si bemol pulamos novamente. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa do que aconteceu em cima, né? O Lá com sétima, que é o quinto com sétima do Ré menor. Ré menor é o segundo grau. Sol com sétima é o primário para Dó. Dó é o primeiro. E Sol com sétima de novo, que é o dominante primário da tonalidade. Aqui, né? Ele até fala ao S, né? Ou seja, para voltar para o S, que é aqui em cima de novo, que a gente vai começar a música de novo, tá certo? Então temos aí mais uma harmonia analisada, agora já nos moldes atuais, que são os moldes definitivos, né? É desse jeito que a gente vai ver daqui para frente as análises harmônicas, tá certo, pessoal?